vocês? Como vocês estão? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vou explicar como a nossa vida pode ser apenas uma repetição da nossa primeira vidinha, o aprendizado primário, nossa vida intrauterina, e como a gente pode ressignificar e também descobrir, né, se lá tiveram os conflitos, como é que foi essa primeira vida, né? Então a gente está quebrando alguns tabus aqui, alguns mitos. Sei que o tema é recente para vocês, mas ele cada vez mais começa a fazer mais sentido aqui nos atendimentos e na clínica. Então, se você chegou por esse vídeo agora, eu me chamo Bruna, eu sou terapeuta há mais de 15 anos, com várias técnicas, sou psicanalista também, e atualmente tenho trabalhado as questões familiares, né, filhos adultos e suas famílias disfuncionais, à luz ali do mais regressivo que nós temos, que é a nossa primeiríssima infância. Érica, boa noite, Fabiana, Ati Marques, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vou olhar para cá, porque tá o PC, gente, eu escrevi tanto, deixa eu até mostrar para vocês. Eu fiz assim, tipo, então com certeza não vai dar pra gente falar tudo hoje, mas a gente vai conseguir falar. Regina, Tati, Fabiana, boa noite, Natália, minha paciente linda. Então, é isso, vamos começar? Vamos começar a se ressignificar. O que tem a ver, né, a nossa vida de hoje com a nossa vida intrauterina, né? Aparentemente, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver quando a gente começa a estudar. Boa noite, Regina. Regina aqui sempre, Natália também, Fabiana. Então, vamos lá. Meus lindos, muitas vezes nós temos dores, sentimentos, situações, repetições de padrões que a gente não sabe muito de onde vem, não é assim? A gente estuda, a gente, né, leva às vezes até para um terapeuta comportamental, um psicólogo, e parece que a gente vai patinando. Vocês já tiveram essa sensação? Me contem aqui um desafio de vocês, vamos fazer uma proposta terapêutica, me contem aqui um desafio de vocês que vocês sentem que estão sempre patinando, assim, está sempre andando em círculos diante daquela situação, né? Ana Maria, Lara, muito legal. Que bom que vocês estão aqui, gente, que bom. Depois eu vou botar no canal também, tá, o vídeo. Então, às vezes a gente tem essas dores, essas repetições de padrões, essas situações que nos dão a impressão que nada está funcionando, né? E muitas vezes a gente vai para um processo terapêutico e fica um tempo ali como se não tivesse como, né, acessar aquilo. Mas por que não melhora? Mas por que eu não saio disso? Quem é psicanalista sabe que a gente tem mais ou menos aí uns 15 mecanismos de defesa. A gente tem essas resistências que a gente chama, né? São resistências, assim, são defesas nossas diante daquilo que a gente vai pré-acessar. Então a gente faz uma defesa, briga com o analista, né? Sai da terapia, acontece isso. São 15, né? O Freud classificou 15. Mas para além disso, tem também uma dificuldade da gente integrar os aprendizados primários. Então, quando a gente fala em vivência intrauterina, a gente está falando do primeiro aprendizado que tivemos sobre o mundo. Ó, que legal, já está aparecendo aqui. Vou comentar independência financeira, vou comentar insegurança, falta de confiança. Érica, vou comentar, tá? Só vou dar essa introdução e vou explicando. Então, no útero, a gente tem o aprendizado primário, né? Antigamente, e acho que um pouco no inconsciente coletivo, a gente tem a visão que a criança e o bebê, principalmente, a gente tem um conhecimento maior um pouco hoje por causa da divulgação da internet da criança,
Mas do bebê, quando eu falo de bebê, gente, é da dependência absoluta, que é de 1 a 3, né? A gente tem poucas informações, e informações até que é uma tábula rasa, que é só os cuidados primários, que são, né, alimentação, banho, aquecimento. A gente tem só essas informações, assim, a gente não sabe muito dessa psique do bebê, como é que se forma esse desenvolvimento. O que é uma angústia, né, social, porque se a gente não tem conhecimento, como é que a gente não tem conhecimento conhecimento que eu digo assim, divulgado, né? Divulgado e também realizado, praticado socialmente. Como é que a gente não tem conhecimento da parte do desenvolvimento psíquico que mais progride na vida de um ser, né? Então, não há desenvolvimento maior do que essa vida intrauterina e 0 a 3, né? Eu sempre vou classificar assim, gente, vida intrauterina e 0 a 3, para poder a gente falar. É a primeira vida, a gente chama isso de ciência do início da vida, né? Ciência da origem. E a terapia que eu criei, né, que eu elaborei, o método, fui unindo os métodos todos, ele tem uma filosofia por trás, então ele tem uma base por trás. Então a base é poder resgatar a saúde mental, né? E por que tem essa base de resgatar a saúde mental? Como, Bruno, vai haver um resgate da saúde mental? Porque um psicanalista que deveria ser mais famoso, que se chama Winnicott, ele fala que quando ele começou a entender essa vida, essa primeira vidinha, foi quando ele teve os melhores resultados da clínica. Porque ele pôde orientar essas mães e ele já era capaz de ver um bebê e ver que nos primeiros dias de vida e ver que esse bebê estava adoecido. O Winnicott tem uma célebre frase que fala: uma pessoa não tiver sua dependência absoluta, que é a fase 1 a 3, bem fechadinha, bem harmoniosa, com um ambiente validante, com a mãe suficientemente boa, essa pessoa estará impedida de ver o colorido da vida. Então, ele até quando o Winnicott ele foi trabalhar com os psicóticos, com os quadros graves, e aí ele foi relacionando aquele quadro gravíssimo daquela pessoa com a primeira vida, da primeira vidinha, né? O início da vida desses seres humanos, né? Então ele abre a psicanálise para casos críticos, né? Então é por isso que eu baseio, né, que a gente pode sim resgatar a nossa saúde mental, né? E eu pessoalmente fui procurando alguma técnica que eu já era terapeuta ali há 15 anos atrás, eu já era terapeuta de criança e de bebê também, eu trabalhei com autista há muitos anos, vocês já sabem, e eu queria alguma técnica que eu conseguisse acessar lá, né, essa questão do bebezinho. Então hoje eu vou falar sobre uma mensagem que esse bebê tem, né, e essa mensagem é o nosso campo saudável. É possível sim nós pegarmos essa parte saudável, nos conectarmos com essa parte saudável, tá? Que alguns autores chamam de noética, essa parte saudável, e reestruturar e resgatando essa saúde mental dessa pessoa a partir do que ficou saudável, certo? Essa parte saudável é o que naturalmente se desenvolveria se a gente tivesse o ambiente validante para proporcionar o desenvolvimento psíquico desse bebê numa integração normal. Quando o ambiente é invalidante, ou seja, uma família disfuncional, o bebê passa por percalços nessa primeira vida, essa noética, ela se fecha, ela não desenvolve, ela não ocorre a integração. Quando essa noética está fechada, toda a nossa vida fica confusa.
Então, algumas vão ter problemas na independência financeira, autoconfiança, questões com relacionamento, questões de trabalho, questões com a família, simbiose familiar, solidão, sentimento de rejeição, um desconhecimento de como funciona o funcionamento desse corpo, como agir no mundo, como ser recebido, né, como ser aceito, porque essa noética está fechada. A terapia da origem abre a possibilidade, a partir dos seus parâmetros e sua filosofia, que se resgate essa noética. Ah, Bruna, mas eu tenho comprometimentos físicos, emocionais ainda, do jeito que eu fui criado. Claro, todos nós temos. Mas é possível, sim, que o trauma passe. Eu sou uma pessoa, né, por experiência empírica própria, né, de alguém que chegou no final de um processo de análise. Eu não vou terminar a análise, porque eu gosto muito, mas chegou ao final do processo de análise que realmente eu sinto que o trauma passa. E os pacientes que se propõem a ficar na clínica e terem paciência, aqui na clínica que eu chamo, né, é o atendimento, terem paciência aqui, vencer suas resistências, vencer suas questões, o trauma passa. Eu vou, a partir de hoje, começar a falar, o trauma passa. O trauma não passa se você esperar o tempo, mas se há um trabalho bem feito, bem organizado, com o conhecimento profissional, a empatia do profissional e o cliente disposto, né, ter que dar aquele match, que é um relacionamento, dando match, a gente pode caminhar juntos, né? Então, deixa eu ver como é que tá aqui. Entrou mais gente. Deixa eu dar um beijinho. Érica, minha linda. Érica, você sumiu, manda notícias. Mara, Ludmila, boa noite, gente. Luarte, não consigo ler aqui, que tá apagado. Ana Gabriele, Márcia, minha querida cliente, Carla, Natália, que bom, gente, tá? Então, passando esse comprometimento aí teórico que eu falei, mas é importante para a gente contextualizar, quais são os sofrimentos que um bebê passa na vida intrauterina e ele também passará na vida adulta, já que foi esse primeiro aprendizado. Então, quais são os sentimentos, quais são as dores que podem continuar na vida adulta? E por que continuam, Bruna? Se foi lá no útero, né? Foi lá no útero, mas o ambiente também validou, reforçou essa disfuncionalidade, certo? Então, houve um impacto, houve um choque, houve um marco no útero. Porque o que a gente pensa de útero, né? O que a gente tem como mito? Mito da vida intrauterina, lugar quentinho, fofinho, que você fica lá, né? Mas quem trabalha, por exemplo, numa internação neonatal, perinatal, sabe, né, que o bebê vem, quando ele nasce, e aconteceu desafios com essa mãe, né, desafios internos e também de ameaça da sua sobrevivência, o seu desamparo. Os bebês não conseguem se acalmar, eles vão ter deficiências ali, principalmente no pulmão, né? Os casos de bronquiolite são altíssimos para bebê pequeno. Falta de desenvolvimento, falhas no desenvolvimento. Tudo isso vem falando de algo, né? Que é esse algo, né? Então a gente tem algumas ameaças à sobrevivência de qualquer mamífero. Porque no útero, gente, é a fase que o bebezinho está mais vulnerável. Porque ele está sozinho, né, para lidar com as informações intrauterinas. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, há uma mãe que fuma. Na hora que a mãe pensa em tragar o cigarro, o bebezinho no útero, ele já dispara o sistema de alerta, então, inteiro, né? E como o fumo é progressivo, ou seja, se a mãe não larga o fumo ao longo da gravidez, se ela não largar o fumo ao longo da gravidez, ele vai impactando todos os órgãos. Então, é um bebê que pode nascer, né, se conseguir nascer,
ele nasce em sofrimento 9 meses. É um bebê que fica doido para sair. Ah, nasceu prematuro. E a gente não sabe por quê. Tudo, gente, tem uma explicação, né? Quando eu comecei na terapia energética, eu perguntava assim, isso era isso. Aí, depois eu pensava, não, peraí, tem uma explicação. Eu vou silenciar um pouco para ouvir, para conseguir ouvir intuitivamente, né? Porque a gente trabalha em teta, né? Que é uma frequência cerebral mais calma. Então, eu respirava para ouvir o porquê disso. Sempre tem um porquê, né? Então, um bebê, a reclamação assim grande demais, né? O bebê não dorme. Esse bebê está em estado de alerta, porque algo aconteceu nessa vida intrauterina e nesse nascimento, né? Ou mesmo as expectativas das pessoas. Como as outras pessoas e essa mãe se conectaram com o bebê? Porque o desamor é ameaçador à sobrevivência. O bebê intrauterino, e depois que ele nasce, ele é extremamente vulnerável. Ele é vulnerável porque ele pensa sempre em sobreviver. E as dores do bebê, os desconfortos do bebê, eles chegam a ser 300, 600 vezes mais desconfortável que um adulto, porque não há uma organização psíquica mínima. Então a fome para o bebê é muito grande. Passar frio para o bebê é muito exaustivo. Ele apanhar é muito gritante, né? A gente tem que entender que é um bebê que não tem organização psíquica. O que ele tem? Ele vai ter a memória celular sendo formada, essa memória muscular, os neuropeptídeos, essas informações nos órgãos, né? Mas aquela organização do desenvolvimento, ela vai se dando nessa fase, né? A gente também não pode dizer que na vida intrauterina não acontece nada, porque não é assim, mas ela vai se dando ao longo desse início da vida ali, num repertório mínimo na dependência absoluta. Dependência absoluta, gente, é quando o bebê depende absolutamente de outro adulto para sobreviver, tá? Então, como eu estava falando, o traço desamor é visto pela perspectiva do bebê como ameaçador. Então, alguém não gostar dele, alguém da família, um pai, amaldiçoar, né, que a gente fala, uma avó, uma sogra amaldiçoar o bebê, olhar com rejeição, desconfortos, tudo isso vai impactar esse bebê, porque ele está já falando das suas primeiras impressões sobre o mundo e sobre a vida. Eu não fui bem recebido, né? Eu não sou bem visto. Ele começa a formar dores, emoções, sentimentos e o grupo de crenças primárias. As crenças primárias, os sentimentos, tudo isso pode prolongar até a vida adulta, né? Então, às vezes a gente não consegue alguma coisa porque a gente tem um grupo, né, de organização primária, né, um bloco, um fechamento de um sistema que se fechou baseado naquela leitura de vida. Então, vou falar um pouquinho sobre os desconfortos no útero. Mas espera aí que tem alguém que perguntou. Eu vou responder algumas perguntas aqui, porque a live é sempre interativa, né? Então, acho justo aqui a gente responder. Tem uma pessoa que falou assim, independência financeira. Toda vez que tem um caso aqui no atendimento de independência financeira, a pessoa está dependente financeiramente, com dificuldade com a sua prosperidade, dificuldade de se tornar uma pessoa que receba pelo seu trabalho de maneira digna, a gente vai sempre olhar para a ameaça à sobrevivência lá na vida intrauterina e no nascimento. É onde eu olho, né? Então a gente vai fazer um processo. Eu não faço assim, gente, sessão avulsa assim. Já sabem, eu não gosto. Eu gosto do acompanhamento. Então a gente vai fazer um processo para a gente ir identificando juntas, né? Às vezes eu bato no cliente, eu já sei o que é. Às vezes pela mensagem que vocês mandam no WhatsApp, eu já sei, eu já consigo identificar. Mas isso é um poder de leitura psíquica que eu tenho. Mas, em geral, a gente vai investigar essa ameaça à sobrevivência, que pode ser desse bebê
nascimento, né? Alguma angústia de morte aconteceu, e também transgeracionalmente. Acontece muito na linha transgeracional das mulheres, né, não conseguirem prosperar, por exemplo, e ficaram dependentes dos maridos, e esses maridos serem ruins com elas, ou então deixaram elas em condições assim que ameaçaram, né? E essa pessoa não conseguiu se separar, não teve força, devido à época também, devido às condições. Então, independência financeira, a gente olha esses 3 pontos, tá? Em geral, a gente olha isso. Por quê? Como o tema é a mensagem do bebê, a mensagem do bebê é a noética. Então, depois, o que é noética, gente? Noética, eu começo a chorar, não posso falar de noética. Noética é algo mais puro que é nosso, que vem com a gente, que vem com o nosso ser, que a gente veio desenvolver nessa terra. E por conta do ambiente invalidante, essa noética foi impedida de existir, né? Então vamos lá. Noético é o sentido dessa vida. Todos nós temos uma ligação noética, como se fosse uma ligação espiritual, uma ligação mais elevada. Todos nós somos capazes de ter um olhar, alguma coisa que a gente tenha a percepção que é elevado, e se a gente foi criado num ambiente validante, essa noética só é colocada para fora. Mas se a gente é criado num ambiente invalidante, que o processo psíquico foi interrompido, processo de desenvolvimento psíquico foi interrompido, essa noética fica escondida. Eu já dei, então vou dar alguns exemplos do que é noética. Por exemplo, o borderline, que agora é visto como o narcisista. O borderline, ele tem uma característica muito interessante, que as pessoas não falam muito. O borderline, ele é amoroso por natureza. Só que o que a gente tem que trabalhar num border? O medo e a dependência. Então, a noética está nesse amoroso. Agora, está desorganizado, desequilibrado, né? Com uma desintegração para o outro, simbiose, mas ele tem a amorosidade. Ele pode estar muito disfuncional no contexto? Sim, mas ele, né? Se não tivesse ocorrido essa interrupção desse desenvolvimento, a minha leitura do border é porque houve uma interrupção desse desenvolvimento, a noética dele estaria mais integrada. E agora a gente pode recuperar. Outra noção de noética, vamos lá. Eu vi um vídeo uma vez, eu falei isso acho que na outra live, né? Eu vi um vídeo de um menino, um adulto já, que ele era autista, ele era cego também, e ele parece que teve um ambiente que proporcionou ali melhores condições para ele, então um ambiente mais validante, e daí ele tinha ouvido absoluto, uma veia para música, isso é a noética, algo dele. Aí ele tinha as comorbidades que o enfraqueciam diante disso, sim, mas ali ele foi ajudado a colocar essa noética para fora, né? Então, o a mais elevado. Eu tenho uma querida cliente aqui também, que a minha cliente, ela tem uma noética à sensibilidade, ela vai saber quem é. A sensibilidade. A sensibilidade dela é a organização superior elevada daquele ser. Não é necessariamente espiritual. É o que regula, conduz, conduta não. É um norte, um caminho. A sensibilidade dela, né? Veio de um ambiente invalidante, ficou enfraquecida, ressentimento, raiva, então não tem a noética ainda não está assim, pronta para desabrochar. Conforme ela vai fazendo a terapia da origem, né, com a nossa filosofia aqui, com os atendimentos,
e ela colaborando também, que acredito que ela vai colaborar, né, das suas resistências, ela vai conseguir desenvolver essa noética, certo? A minha noética é um trabalho para a comunidade, né? Então eu tenho uma noética. Então eu escolhi um tema, o YouTube, né? Tem um monte de terapeuta profissional que não tem. Eu escolhi para trabalhar a noética. Eu tenho uma certa sensibilidade, né? Eu tenho uma facilidade em entrar em estados meditativos, então eu tenho uma noética para isso. Então, né, eu já sou terapeuta há muitos anos, então tenho uma tendência para isso, né? E aí, conforme foi organizando psiquicamente, a noética pôde sair. Então, a parte financeira, a gente pode estar ligada com essa noética. O que você costuma fazer bem, que ainda você não se deu permissão de fazer, né? O que você sente que é o seu vir a ser ao mundo. É nessa linha, tá? Teve uma pessoa que perguntou assim, insegurança e falta de confiança. Insegurança e falta de confiança podem ter vindos de quê? Aprendizado primário. Qual é o aprendizado primário? Houve uma ameaça à sobrevivência no útero, desconfortos também no útero. Cordão umbilical enrolado em alguma parte. Gravidez gemelar, ou seja, você teve um gêmeo junto com você, que durou um tempinho depois desse gêmeo. A gente fala de desfalecer, né? Ele faleceu no útero, você ficou sozinha. Então aqui tem aquela sensação de solidão, uma desconfiança da vida, né? Um merecimento assim, eu tenho culpa de ir para frente, como é que eu vou deixar os outros para trás? Essa sensação assim, eu não me conecto com a vida parece ruim, demorei a nascer. Tudo isso pode estar ligado a esse primeiro aprendizado e depois vem a família e vai reforçando num reforço negativo, tá? Alguém perguntou, vou responder mais outra pergunta e vou responder. Vocês entenderam o que é noética, gente? Noética é o que a gente tem de mais elevado, que vai nos ajudar e ajudar as outras pessoas se a gente colocar isso a serviço, tá? Ah, Bruna, quem fala de noética? Viktor Frankl, tá? O Winnicott também fala da noética e eu tô falando também, né? É possível o problema ser um pai alcoólatra? É possível o problema estar na gente, né? Mas o pai alcoólatra, ele pode ter gerado uma situação de vulnerabilidade da mãe. Vulnerabilidade na mãe é a ameaça à sobrevivência, tá bom? O bebê, ele está sempre ligado à sua sobrevivência. Então, qualquer coisa que ameace ele é capaz de entrar em colapso. Quando entra em colapso, é o princípio da falta da saúde mental, tá? Ou fazer a cisão, que a gente chama cisão da personalidade. O que é cisão da personalidade? Ele fecha a noética, o que ele veio a ser, e ele cria um padrão, falso self, para compactuar com a família. Então, a família é uma família, por exemplo, codependente, ele vai ser o agradador, ele faz o falso self. Então, falso self não é a personalidade dele. Ele não é, às vezes a pessoa acha, eu sou muito colaboradora, eu sou muito doadora, eu sou muito altruísta. Às vezes não é isso. É que houve uma cisão, e aí essa cisão ficou a noética ali para desenvolver, e ele está num falso padrão. É aquela coisa assim, eu vou fazer concurso público porque é da segurança. Sabe? Eu vou fazer esse trabalho aqui porque é um pouco viável para mim aqui, mas não é exatamente ali a sua via, a sua noética. Você faz assim por uma situação do mundo, mas não aquilo conectado com você, porque houve a cisão do ego. Quem fala isso? Firenze, psicanalista húngaro. Oi, Delaine, tudo bem? Boa noite. Bruna, quem tem muita vergonha e se sente inadequada,
Se sentir inadequada tem a ver com as primeiras percepções no ambiente, ou seja, quando você chegou ao mundo, foi recebida, né? E essa mãe começa a falar: isso aqui não tá certo, chora muito, mas é muito assim, mama muito, ai meu Deus, não para, não sei o quê. Aí você vai engramando que você não tá bom, você não é aceita nesse espaço, né? Aí você sente sempre desafiada a fazer uma leitura muito grande do espaço para você se organizar conforme tal, né? Eu falei hoje no post, quem viu o post de hoje? Eu falei, né, que eu encerrei um ciclo da terapia. Até hoje eu e o Carlos, a gente estava falando de numerologia e deu o número 9, assim, 2 vezes eu vi o número 9 aqui, então achei interessante. Eu falei, encerrou mesmo, e eu falei, chupa, chupa mundo, estou aí, né? Então, uma pessoa que fala isso, ela não está se ajeitando ao mundo, ela pode ser ela mesma. Sendo ela mesma, noética, ela sai do falso, né? Às vezes, gente, por exemplo, quem sofreu muito bullying na infância, pode ter a sensação de estar inadequada, né? Não está inadequada. E ela se sente rejeitada pelas pessoas. Aí o pessoal fala assim, o pessoal que não sabe explicar, fala assim: mas você se sente rejeitado porque você se rejeita. Só que a pessoa não explica a fundo, né? Porque não estudou. Ou não sabe explicar. O que é você se rejeita? Parte que teria que ser integrada nesse desenvolvimento não pôde ser por conta do ambiente. Então você teve que se adequar. Cadê a sua noética? Cadê o seu vir a ser primário? A coisa que você veio assim para o mundo, né? O seu próprio repertório. Porque a gente acreditava antigamente, tem até essa frase, né? Que a criança era uma tábula rasa, que a gente só ia imprimindo as coisas, né? E depois tem uma revolução na pedagogia, e no Brasil a gente tem Paulo Freire, e ele fala, não, esse ser tem algo a nos dizer também. Quando a humanidade percebe este ser pequeno tem algo a comunicar, então na verdade não é eu como professor imprimir, é sim um diálogo tônico, ou seja, eu e ele, a gente está dando voz a esse pequeno. Por que a gente não dá voz a uma criança, ao saber da criança? Porque a gente tem uma cultura adultocêntrica. O que é uma cultura adultocêntrica? É uma cultura no qual o adulto tem que estar confortável e a criança desconfortável. Se ela fica muito tempo desconfortável, onde ela não é ouvida, aceita, validada, integrada ao ambiente, as percepções dela. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei, né, em clínica com consultório, né, e em clínicas também, e as crianças pegavam um brinquedo e ela usava para outra função que não era a função que o brinquedo era designado. Sei lá, ela pegou um cubo e está jogando, né? Um terapeuta mal informado, ele vai falar, não é isso, o cubo é para montar. Eu, né, com a minha percepção noética desde sempre, eu dava uma parada e falei assim, mas o que isso quer dizer? Meu lindo, vamos lá, esse cubo é de madeira. Que você... Vamos pensar. Porque eu tenho que acompanhar o que a criança raciocinou, pensou para eu entendê-la. Se eu vou na crítica, eu mato a criança, eu faço cisão do ego, tá? Vamos lá. Vou responder, Zilane. Teve gente agradecendo. A Ellen falando, estava com saudade de ouvir a sua voz. Ai, minha linda, obrigada. Ai. Bom, respondi aqui do inadequada, tá certo. Então posso continuar. Sei lá, a Zilane está falando aqui.
Zelane é minha amiga e ela é irmã de uma amiga minha também, a Zenaide, Zelane Zenaide, duplo sertaneja. E a Zenaide foi quem me ensinou a atender. Eu não sabia atender antes da Zenaide, a Zenaide que me ensinou. Bruna, vejo pessoas insatisfeitas com tudo, mal-humoradas. Tem alguma explicação? Então, pode ter sido angústia bioquímica no útero. O que é angústia bioquímica? Não, perdão, gente. Pode ter sido as vivências de desconforto no útero, através da bioquímica. Por exemplo, medicações que essa mãe ingeriu e fez mal, o líquido amniótico já estava desconfortável, porque a gente tem uma incidência de químicas que às vezes não combinam. Então, por exemplo, meio mais ácido pode ser uma explicação. A mãe está com uma inflamação crônica, aí a pessoa tende a fazer inflamação crônica também ao longo da vida, tá? E a gente retira inflamação crônica com alguns alimentos que podem proporcionar essa inflamação, que a gente chama de subinflamações. Subinflamações, gente, são esse relatório bioquímico que não aparece nos exames normais. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa de ferritina. Todo mundo diz que é 20, tá? Um laboratório vai dizer que é 40. Na verdade, tem que estar 80. Então, essas coisas assim, tá? Mau humor tem muito a ver com inflamação. E pode ter sido da bioquímica dessa mãe não estar ajustada. Então, ela não fez uma preparação para saber se ela estava saudável para ter o neném. Coisas que a gente come e nem sabe que faz mal para a gente gente chama de particularidade. Por exemplo, a lactose, né? Então, tem essa explicação, tem que analisar o caso, mas essa explicação com a bioquímica sempre dá match aqui. Quando o pessoal ranzinhas aqui no atendimento, chega reclamando de tudo, eu vou lá na questão do líquido amniótico, para ver como é que estava. E também, transgeracionalmente, mulheres vitimistas da família. Mulheres vitimistas. O homem, quando é vitimista, em geral, ele se cala. Então, ele pode passar informações no campo ali morfológico. Mas as mulheres tendem a reclamar muito e falarem que estão em sofrimento por causa das crianças, tá? Aí a criança começa a engordar e isso inflama, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar da vida intrauterina. Então, a gente falou que a gente tem o conceito de tábula rasa, né? O que é interessante dos mitos do útero, gente, é que... Como é que são feitas as pesquisas? Algumas pessoas falam assim, isso não existe, porque... Desculpa, não tem como fazer pesquisa. A pessoa que fala uma coisa dessa, ela não sabe como funciona uma metodologia de pesquisa, porque a gente tem várias. Por exemplo, na sociologia, a gente tem a pesquisa de campo. E a gente vai formular hipóteses teóricas, hipóteses diagnósticas daquela cultura, daquele grupo, a partir da fala e o acompanhamento daquele grupo. Então, o repertório daquele grupo, ele pode revelar muito sobre a gente, né? Então, o repertório da mãe é importante. Imagens, a gente tem imagens de ressonância, que até nem é indicado fazer para grávida, é claro que não é indicado. A gente tem a ultrassom, a gente tem a descrição do que estava acontecendo nessa gravidez, a correlação com o nascimento e o comportamento da criança, né? Você já deve ter visto imagens da criança chupando o dedo, chutando, a mãe falando, nossa, esse bebê é agitado, virou, não virou, tudo isso a gente vai catalogando e a gente precisa ter um catálogo, né, para virar uma pesquisa. Então, essa ideia de pesquisa com ratinho, e aí não dá para ver o ratinho grávido, né, até nem sei se daria ou não daria, cai por terra. A gente tem que saber as metodologias de pesquisa. E a gente tem que entender também, quando a gente fala de ciência, gente, que ciência, né? Que ciência.
A gente está falando de que ciência? Da ciência que quer vender remédio? Por exemplo, hoje eu estava no Tique-Tique e eu estava vendo lá sobre autismo, sintomas do autismo de suporte 1. Gente, aquilo ali é repertório, é consequências neurológicas de quem tem trauma, né? Hipersensibilidade, tendência a choro, desregulação emocional. Tudo isso, entre outros, sensibilidade, trauma alimentar, tudo isso a gente vai falar, né, de questões do trauma. Então, a gente tem... Eu não vou nem entrar nisso aqui, gente, mas é isso aí, né? A gente tem que ver que tipo de pesquisa. A gente tem um congresso que acontece há mais de 40 anos em outros países, né? Então, a gente tem quem atende como eu, assim, a gente vai catalogando, né? Isso também é metodologia de pesquisa, tá? Então, geralmente é feito assim, entrevistas, observações clínicas, observações de imagens, relatório da mãe, situações do parto, né? O pós-parto. E aí a gente vê que às vezes o comportamento da criança é o mesmo, do bebezinho é o mesmo do que ele tinha no útero, né? Então chutava muito com a perna direita e aí continua chutando. E a gente tem essas informações, gente, no nosso corpo. Até uma pessoa falou assim para mim, Bruna, mas como é que é o seu trabalho? Como é que você faz? Como é que você lê? A pessoa se estribucha, né? Leitura intuitiva. A pessoa se estribucha lá. Não é nada disso, gente. Nós temos essas informações o tempo todo no nosso corpo. A gente tem memória celular, memória dos tecidos, memória muscular, neuropeptídeos, né? E são marcos que ficaram no nosso corpo. E esses marcos, eles estão aí até hoje. O que acontece é que a gente não decodificou esses marcos. A gente não teve uma clareza, uma suspeita e uma clareza daquilo, né? Então, por exemplo, eu sou terapeuta corporal. No corpo, via corpo, a gente vê a pessoa dorme numa determinada posição, né? A gente regride em posição fetal em momentos de perigo desafiador, né? A gente pode identificar, por exemplo, dentição, né? Pelo formato da boca, quem é terapeuta corporal sabe mais ou menos o que rolou ali na fase oral, por exemplo, né? Questões intestinais, então a gente sabe fase anal, que são as fases lá do Freud. Então a gente tem um repertório e a gente vai decodificar, né? A gente vai analisar ali, vai fazendo sentido uma coisa ou outra, né? Medos alarmantes, medos sem explicação, estados de alerta desde sempre. Tudo isso é como se fossem elementos e a gente vai juntando uma peça na outra, decodifica e tem uma clareza. Quando se tem essa clareza, iluminação. Se tem uma iluminação, a gente pode olhar para essa situação de uma outra maneira, né? O trauma, ele passa quando a gente olha a situação de outra maneira. Então, às vezes a gente está ressentido, machucado, vivendo solidão, abandono, angústia, e a gente começa a vir essa integração psíquica, e a gente, peraí, isso aconteceu, mas eu não sou isso. Você começa a se separar do trauma. Mas peraí, isso é uma realidade para aquela família, não precisa ser para mim, né? Poxa, mas isso aqui tem jeito, era só fazer do jeito assado. Peraí, não morri. Peraí, qual é a minha noética, né? Qual é a minha noética? A mensagem do bebê, a mensagem incrível que você não sabe que veio de quando você estava um feto, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar aqui para ilustrar, é quando você acessa essa noética. E essa noética vai podendo ser integrada no seu repertório atual da maneira que pode, né? Então, isso é uma integração. Porque não há nada, gente, no psiquismo que não possa ser revisto. A gente tem que estar disposto a fazer o processo, tá?
Essa é a diferença. Thaís, Rico, depois manda notícias, meu lindo. Quanto tempo? Vanessa. Ai, que legal, gente. Vocês têm mais perguntas? Me mandem perguntas. Então, essa frase, né? A nossa vida é uma repetição do que acontece no útero. Por que existe essa frase, né? Eu falo que é assim na vida, assim no útero. Por que a gente tem essa frase? Porque no útero a gente também teve experiências. A criança, gente, ela é telepata até 7 anos. Mais ou menos. Eu sempre boto assim 7, mas né, vocês sabem que é só para contextualizar. A criança, em geral, ela vem com esse repertório telepata. Então, às vezes, a família está comunicando verbalmente uma coisa, mas não é o que está sentindo. Então, a criança, ela tende a piorar de comportamento, ela começa a ter comportamentos disfuncionais, porque ela vai captando as sensações e as impressões sobre ela da família. E ela entra em angústia e conflito, né? Porque, como eu falei, amor é um elemento crucial para a sobrevivência de mamíferos. Não é só dar os cuidados. Fez a rotina de banho, botou no berço, pegou, sei o quê, né? Tava até com uma pessoa aqui que falando assim, olha, eu dou de mamar vendo o celular. Eu falei, tá, mas como é isso? Sempre dizendo internamente, ai que saco, tô dando de mamar. Não é um dia, gente, que a gente está estressado. É a configuração quase cultural daquela família, né? Então, não é assim, viu o celular, vai dar um trauma na criança. Não é isso, mas a gente tem que contextualizar, tá? Então, essa leitura telepática, ela vem desde o ventre, né? Então, a criança vai absorver os sentimentos da mãe. Como ela não tem eu falei isso na outra live, o eu dela é o eu mãe. Então, eu sou a mãe, então eu sou assim. Se minha mãe está sendo abandonada, eu sou abandonada também. Se minha mãe está sendo rejeitada pelo marido dela, eu sou rejeitada, né? Se minha mãe está amaldiçoando a gravidez, poxa, eu estou sendo rejeitada ali, eu não estou sendo querida. Isso vai dando o que a gente chama de angústia de morte, tá? Então, o bebê, eu vou responder as perguntas. Então, o bebê, ele guarda memórias nas células, tecidos, órgãos. E o que acontece com os órgãos? Por que tem as doenças físicas? A gente fala, quem trabalha com essa metodologia das vivências intrauterinas, as doenças para a gente começaram com uma predisposição no útero. Vou explicar. No útero, gente, vai acontecendo o desenvolvimento de cada órgão, e esse órgão, tecido, ele tem seu ápice, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O coração, né, ele vai desenvolvendo muito ali da 3ª à 4ª semana. Coração, né, um órgão. E geralmente é a fase, né, o período que a mãe descobre que está grávida. Então, se ela descobre que está grávida e foi uma alegria, esse órgão não tem um impacto traumático. Mas se não foi, é uma preocupação, essa mãe começa a ter sentimentos negativos, aquele órgão é como se ele absorvesse aquela memória, né? Então, conforme o período que ele desenvolve, ele tem um ápice. E aí, dá um marco, um impacto, um choque naquele órgão. Aí você pode, com a sua vida, depois mais para frente, ou até mesmo como criança, esse órgão começar a falhar, vamos dizer assim, ter uma doença, né? Começar a manifestar um desequilíbrio. Então, começou com uma predisposição lá, na vida intrauterina. Então, quando a pessoa está com alguma predisposição física ali, falando, eu atendi uma cliente que falava assim, Bruna, eu não menstruo, já tem um tempo, eu não menstruo. Falei, tá.
identifiquei o que era, vamos fazer uma limpeza com essa mãe, uma reprogramação com essa mãe. Ela falou que depois de 2 dias já estava menstruando. Olha só, a gente tem as fases, ó, concepção. Essa aqui é a mesa, tá, gente, que eu utilizo nos atendimentos. Então, a gente tem, ó, a concepção, né, a sonoética, o seu ser tá aqui. E aqui no útero, no nascimento e no primeiro aninho, nos primeiros dias de vida, ele pode ser impactado, tá? Então, a gente tem um desconhecimento ainda grande sobre a fase mais importante da gente, tá? Que mais? Vamos lá. Então, eu só vou falar isso para responder as perguntas. Então, no útero, o bebê faz explorações, ele explora o ambiente, ele vai ali, né, nadando, ele vai explorando. Acontecem condicionamentos. Eu tive uma cliente que ela a irmã gêmea, acho que era irmã, né, gêmea, e ela ficou em cima, né? Aí impactou o pulmão dela, ela ficou mais para cima, assim, ela teve e ela demorou mais a nascer e tal, então mais para cima. Então tem esses condicionamentos também. Então ele vai explorando o ambiente, ele tem um condicionamento, então se ele vai explorando e tem uma impressão, ele começa a formar esse aprendizado primário. E esse aprendizado primário, ele fica. E aí se formam sentimentos e bloco de crenças. Quando você faz a terapia da origem, você faz o processo, você é capaz de resgatar esse bloco de crenças que vão se transformando em crenças mais potencializadoras para você, ao invés de serem limitantes, né? Então, a gente não sabe muito disso, assim, tem pouca fala sobre isso, né? Vamos lá, vou responder mais. Eu não sei nem que horas são, 9h30, a gente já está com 1 hora aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta antes. Engordar e emagrecer é característico de trauma? Depende da leitura de trauma que nós temos, tá? Engordar ou emagrecer pode ter um impacto que foi vivido, né? Uma situação que ela tende a ser investigada. A gente chama isso de resolução de conflito, né? O que é resolução de conflito? A pessoa não soube organizar aquele conflito vivenciado. Então, ela vai somatizar no corpo. Então, ela pode somatizar de várias formas. Cabelo branco, dor de cabeça, né? E engordar ou ser muito magro também tem a ver com essa resolução de conflito. Quando você faz o atendimento, por exemplo, o meu, né, que eu faço, pode ser que esse órgão inflame um pouco, mas a inflamação é um processo de cura. Então, por exemplo, você teve uma questão com o pai, aí o órgão impactado, sei lá, baço, aí pode ser que ocorra alguma inflamação para organizar esse conflito, tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque senão a gente vai falando de resolução de conflito, é um ótimo tema. Mas se está em desequilíbrio, a gente pode ver sim, por exemplo, a tireoide, né? Por que a tireoide? Porque a tireoide tem relação com o intestino. O intestino tem a ver com a fase anal, né? Muita gente engorda porque passou fome no período da oralidade. A mãe não conseguiu amamentar, a criança não ganhou peso, a criança chorava e a família não ligava. Ah, deve ser fome, já comeu e deixa pra lá. Então ela pode engordar por uma compensação. Engordar e emagrecer, assim como qualquer outra situação, a gente tem que analisar, tá? Eu não vou dizer assim, é isso que é isso, né? A gente tinha terapia somática antigamente que falava assim, isso é isso, isso é isso, né? Tinha até listinhas. Eu não uso tão assim, a gente tem um repertório mínimo, mas tem que analisar, tá? Mas terapia da origem trata-se engordar e emagrecer? Trata, se você estiver disponível, a gente pode tratar sim, tá bom? Bruna, quando a mãe tem depressão na gravidez, a criança vai começar a ter
pensamentos, vamos dizer assim, sentimentos, ela vai formar um bloco de crenças em relação à vida, né? O que é depressão? Perda do sentido. Ela pode perder a própria noética. E aí ela pode virar uma doadora dessa mãe. Ela pode inconscientemente estar dizendo assim: mamãe, você está perdendo a sua vida, então eu vou doar toda a minha vida para você. E ela começa a inverter o papel, inversão de papéis, virar o filho função, virar o filho virar o filho cuidador. Ele começa a doar a vida para a mãe, começa a doar a energia vital. Eu já peguei casa aqui da pessoa está totalmente enfraquecida, magra, né? Enfraquecida porque inconscientemente ela estava doando a energia vital dela para a mãe, tá? Pode sim. A gente fazendo a ressalva que tem que analisar cada caso, né? Não conseguir engravidar. Não conseguir engravidar, memória intrauterina. Você vai reproduzir na vida o que sua mãe viveu na vida dela intrauterina, tá? Então, tem essa relação sim. Aí, ó, mesa, entendimento da mesa, tá bom? Infértil, a pessoa estar infértil é um sintoma de algo. É um sintoma, né? É um sintoma de algo. Minha mãe sofreu na minha gravidez, pois meu pai era alcoólatra. Ela se deixou em ficar em sofrimento psíquico, né? Isso impacta o bebê. Uma coisa interessante é que como eu trabalho com a questão da noética, ou seja, esse ser já tem algo ali dele, né? A maneira que ele vai perceber o ambiente, algumas coisas vão colar, outras não, é individual, certo? Então pode ser que por exemplo, dois gêmeos, eles podem estar no mesmo útero e ter percepções completamente diferentes, tá? A pergunta assim, minha mãe sofreu na gravidez, pois meu pai era alcoólatra. Ali são os dois, entendeu? Não é culpabilizar o pai só. Ali tem os dois, né? Por que tem essa relação, né? Quanta gente, tá? Outra coisa também que impacta, gente, os bebês, é a preferência de gênero. Eu queria menino. Eu queria menina. E aí, na hora da revelação, pode haver um choque trauma e pode, inclusive, na época que for revelado, impactar aquele órgão que está em desenvolvimento, né? Então, isso acontece aí, e aí esse órgão tem um marcozinho, faz um clipe lá, né? Neuropeptídeo. Faz até um marco cerebral também, segundo a filosofia do Dr. Hammer, e aí a gente já começa ali com as crenças: eu não sou aceita, eu não posso ser quem eu gostaria de ser, eu tenho que me adequar ao ambiente, eu não sou aceita por quem eu não sou recebida como mulher bem ou homem bem, né? Então, já começa aí, as questões de gênero são interessantes. Outra coisa também são as crenças familiares, aí a gente vem do marco transgeracional, sobre o que representa a criança. Por exemplo, a pessoa falou aqui para mim: Bruna, eu não consigo engravidar, mas o que representa a criança na sua família transgeracionalmente, né? Através da geração. Criança é algo que vai detonar a família, vai detonar as finanças, vai separar casal. Hoje tem um argumento muito terrível, que se a gente tem que colocar a criança no berço com dias, ou até um dia de nascida, para não atrapalhar a relação do casal. E a gente esquece que quando a gente é adolescente, né, fazer sexo, a gente arruma um lugar em qualquer lugar. E aí a gente vem com essa crença que vai atrapalhar o casal, botar a criança perto da mãe, né? Então isso é uma crença adultocêntrica que a criança atrapalha. São nas mínimas coisas, gente, que a gente vai percebendo o nosso conjunto de repertório interno.
E aí a gente não entende por que a vida está assim. Porque a gente tem um repertório interno totalmente contra a nossa noética, contra ao nosso ser. Né? Dizer que uma criança é uma ameaça à família, né? Ter essa visão. Eu tenho uma pessoa que acompanha aqui, eu achei muito interessante o que ela falou, eu queria falar com vocês. Como é uma coisa da mudança ali. Ela pediu demissão, tinha um dinheiro guardado pouco assim e descobriu que estava grávida assim menos de um mês depois. E ela falou que na hora a cabeça dela mudou assim, eu tenho que construir a minha riqueza, a minha potência, porque eu tenho uma criança. Então é uma mudança ali. Né? A maioria das vezes a gente fala, putz, agora tem que dividir, agora tem que escassear, agora tem que... Porque essa é a transmissão transgeracional de que criança despotencializa a mulher. As mulheres são acabadas por conta da gravidez. Esse é um repertório que a gente tem interno. Né? A gente não cria as coisas. Eu tenho uma coisa que eu faço aqui, que é muito interessante, Carlos também faz assim. Quando a gente tem algum desafio, aqui qualquer, dinheiro, qualquer desafio, né? Uma questão com saúde, uma questão que não está resolvendo, desafio, a gente fala assim, como vamos potencializar? Como vamos para o mais? Como? Ah, Bruna, criando notas, Silvio Santos? Não necessariamente. Qual é a percepção noética elevada que eu tenho que ter daquele desafio? Eu tenho que ter para mais. Tem que ter para o mais, certo? Pode passar algumas dificuldades concretas? Pode, mas eu tenho que ter a percepção para o mais, né? Eu podia ter falado assim, pô, eu sei que aconteceu comigo bebê, né? Eu sei que aconteceu, não tem nenhuma terapia que chegue lá, eu vou fazer um comportamental, ficar lidando com isso. Não, eu fui investigar até achar a raiz do negócio, né? E hoje eu tenho a oportunidade de fornecer isso para vocês, seja aqui e de maneira mais completa nos atendimentos, né? Porque pode se conectar com essa noética, pode se conectar com essa noética. Essa é uma das filosofias da terapia da origem, tá? Gente, acho que ficou muita coisa, né? Que horas são, João? 9h40. Vamos encerrar por hoje? Eu vou trazendo mais coisas para vocês, mais picadinhas também, tá? Eu vou trazendo sim. Vou botar o vídeo lá no canal. Lembrando que no canal tem vídeos toda semana, tá? Eu tô trazendo lá. E no Tique-Tique, a tia Bruna adorou o Tique-Tique, porque o Tique-Tique é muito espontâneo, então também estou lá no Tique-Tique, tá? Eu amei aquilo lá. Então, gente, quem quiser atendimento comigo, tem um link, eu sempre deixo nos stories, em todos os vídeos do YouTube, também do canal, tem lá o link para o atendimento. Você pode chamar a Larissa também no WhatsApp, tá? Esse vídeo vai entrar lá no canal para vocês não perderem o conteúdo. E a gente vai falando mais dessas memórias intrauterinas também. E como isso impacta a nossa vida para você, né, ressignificar toda a situação que você pode estar vivendo, você pode ressignificar. E a gente vai... O que eu ia falar, gente? Eu vou botar o link nos stories se você quiser atendimento. Ó, a mesa, eu consigo atender mais pessoas com a mesa, porque a mesa é muito eficaz. Então, e eu botei o preço promocional também, de inauguração. Então, vai lá, tem as informações no link. Tem que preencher a ficha para fazer os atendimentos. Façam, gente, porque é um investimento assim bom, tá bom? Então, quem tiver mais dúvida, manda para mim, manda no direct, a gente vai respondendo. Eu vou deixar a caixinha também. Super beijo, tchau!